Vidas negras importam. Banzo, de Eduardo de Oliveira, ao meu irmão Patrick Lumumba. Eu sei que sou um pedaço da África pendurado na noite do meu povo. Trago no meu corpo a marca da chibata, como rubros degraus feitos de carne, pelos quais as carretas do progresso iam buscar nas brenhas do futuro. Eu sei que sou um pedaço da África pendurado na noite do meu povo. Eu vi nascer 1000 civilizações erguidas pelos meus potentes braços. Vi os chicotes abrindo na minha alma um deserto de dor e de descrença, anunciando as tragédias de Lumumba. Eu sei, eu sei que sou um pedaço da África pendurado na noite do meu povo. No fundo da senzala dos tempos se levanta o clamor dos meus avós. Tiveram seus sonhos esmagados sob o peso das cangas e libãs, amando ao longe o sol da liberdade. Eu sei, eu sei que sou um pedaço da África, pendurado na noite do meu povo. Eu sinto a mesma angústia, o mesmo banzo que encheram tristes mares de outros séculos. Por isso é que ainda escuto o som do jongo, que fazia dançar os 1000 mucambos, e que ainda hoje repercute nessas pragas. Eu sei, eu sei que sou um pedaço da África, pendurado na noite do meu povo. Balança sobre mim um sinistro pêndulo que marca as incertezas do futuro, enquanto me atiram nas enxergas, aquelas que ainda ontem exploravam o suor, o sangue nosso, a nossa força. Eu sei, eu sei que sou um pedaço da África pendurado na noite do meu povo. Banzo, Patrick, a Patrick Lumumba, de Eduardo de Oliveira. Salve! Nota de escurecimento de gerações, eu sou Plínio Camilo. Agradeço a todas, a todos que estão assistindo, estão olhando, estão ouvindo, estão marcando. Peço que assine o canal e no final desse a prova, porque é importante. E eu vou oferecer essa conversa interessante para os queridos Carlos Pinheiros, Hugo Paz, Lília Guerra, Luiz Aloca, Miriam Vieira, Mônica Gomes, Negro Du e Pedro Machado. E aí? Agora, convido a todas assim, a chamar agora nesse, nessa boa conversa. Thaís, bem-vinda, Thaís Santana. Salve, querida. Bem-vinda. Olá, Não, eu estou demorando, desculpa. Salve, querida. Muito obrigado. Bem-vinda, querida. eu que agradeço, Plínio. Prazer estar aqui. Agora, no momento possível, estou muito feliz de estar aqui com você. Que bom, querida. Eu que agradeço muito. E aí eu peço essa gentileza, querida. Se apresente, por favor. Quem é Thaís Santana? Bom, Thaís Santana aí é muitas coisas, né? Vou falar primeiro do lugar de onde eu sou. Eu nasci em Itabuna, sul da Bahia, no bairro São Pedro, periferia de Itabuna, e sou filha de Nilda, né? Mãe de 6 filhos. É, eu tive uma infância aí, como a maioria, né, das infâncias negras, muito precária, né? Enfim, ingresso na universidade, vou dar um salto bem grande, porque a gente não vai contar aqui a vida toda, mas eu já dou um salto para a universidade, que é porque acontece uma virada aí de chave na minha vida. Me graduo em letras, me torno professora, e depois de muito tempo me torno escritora também. Então, Thaís é essa pessoa, professora, mulher, pesquisadora, militante também, um tantão de coisas. Depois a gente vai destrinchando um pouco melhor ao longo da conversa. Não, já começa a destrinchar, assim. E aí é aquela pergunta, e essa literatura, esse seu escrever, como apareceu?
Onde veio? Como surgiu? Olha, eu eu começo a escrever sistematicamente mais ou menos em 2011. Eu tenho uma lembrança na infância, de escrever em diários, né, que é muito comum para a gente, sobretudo para meninas, né? Mas eu não sei como era essa escrita minha dos diários, porque eu deixei de escrever, porque o meu diário foi descoberto pelos meus irmãos e exposto, e então eu não tenho esse diário, enfim. Mas em 2011 eu começo a escrever por uma necessidade e, num primeiro momento, assim, com uma escrita muito catártica mesmo, né? Aquela coisa de, de querer se curar pelas palavras e pelas palavras que a gente coloca para fora na folha de papel. E aí, depois, eu fui percebendo que aquilo que eu escrevia tinha, né, um valor, que eu poderia transformar aquilo em literatura. Então, depois eu passei a trabalhar esses textos que eu escrevia, mas não me enxergava enquanto escritora. E isso foi um longo processo. Durou 10 anos, e só em 2020, 21, 2020, aliás, eu começo a publicar os meus textos, né? E aí resgato textos antigos, é, e aí publicar, sobretudo, coletivamente. Então, com essas publicações, né, publicando em coletivos e tal, eu acabo me assumindo enquanto escritora, né, tomando posse daquilo que eu já era, e aí estou aqui, não parei mais de publicizar e publicar o que eu escrevo. Legal isso. E essa questão é importante. Eu esqueci de perguntar, da onde você está falando, querida? Só para nortear todos e todas que estão nos ouvindo, assistindo, olhando. Pronto, eu falo de Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. Eu moro aqui nessa cidade desde 2019, né? Eu sou da Bahia de Itabuna, mas em 2017 eu mudei para Minas, vim fazer o mestrado na UFV, na Federal de Viçosa, e aí depois acabei mudando para essa região aqui, porque eu passei no concurso público, sou professora aqui do estado, então desde 2019 eu moro aqui em Sabará. Então, minha vida ultimamente, né, tá nesse contexto aqui mineiro. Legal, legal. E isso é interessante, né? E essa escrita reflete esses vários lugares assim que você trouxe? Traz? Sim. Olha, no meu primeiro livro, né, que eu tenho um livro publicado, eu publiquei em 2021. Posso mostrar ele? Deve, por gentileza. Eu estou com ele aqui na mão, esse livro aqui, Mulher Palavra, publiquei em 2021 pela editora Patuá. E nele tem muitos livros, muitos poemas que falam do meu lugar, né, de nascimento, de pertencimento, de formas distintas, né? E quando eu mudo de cidade e de estado, isso acaba sendo muito crucial na minha escrita, porque ser uma pessoa baiana, nordestina, negra, vivendo no Sudeste, em Minas Gerais, é um pouco complicado. Então, são muitos preconceitos que me atravessam, né? A xenofobia misturado com o já então racismo, mas enfim. Então, acaba que eu passo a escrever muito a partir dessa condição de uma, como se eu fosse uma estrangeira, dupla estrangeira, né? Porque a gente, como pessoas negras, a gente é colocado nesse lugar de estrangeiro dentro do nosso próprio país, né? E estando eu fora da minha região e do meu estado, isso acontece duplamente. E é muito doido isso. E aí eu tenho escrito alguns textos assim que dessa experiência, sabe? São textos que nascem dessa minha experiência. E, e ultimamente, nesses 2 últimos anos, tenho escrito muito sobre isso. Querida, que ótimo.
Pode mostrar alguma coisa para gente desse livro, Mulher Palavra, por gentileza? Posso. Eu vou, então, recitar o poema Parto, que é um poema que diz muito sobre a minha escrita, e é um poema que também está no livro que eu publiquei pela primeira vez. Publiquei esse poema nesse livro aqui, Cadernos Negros 43, onde eu estreio minhas publicações. Então, eu vou trazer Parto. A poesia nasce de mim, das minhas entranhas, das minhas dores. Num grito aberto, faço existir um corpo-verbo, uma palavra-sonho que se lança e alcança o mundo. Que ótimo, que ótimo. Aí você tem um montão de pontas, eu vou ficar perguntando tudo porque é interessante. Primeiro, o que é estrear no Cadernos Negros? E conte para É, gente, porque é um trabalho nosso, reafirme o que é Cadernos Negros e o que é estrear no Cadernos Negros. olha, eu sempre falo que os cadernos negros foram uma virada de chave na minha vida, nessa minha assunção enquanto escritora. Cadernos negros me dá essa confirmação, né, de que daquilo que eu era. E aí, por vários motivos, né? Preconceitos vários e vergonha, e um tanto de barreiras, né? Que faz a gente se esconder. E em 2020, eu crio coragem, né? De mandar um texto, fazer parte do processo seletivo de Cadernos Negros. E quando eu recebo um parecer positivo, eu nem sei explicar o que o que eu senti. Foi algo assim, não sei explicar, não tenho uma palavra, mas foi essa virada de chave na minha vida e foi a partir daí que tudo muda para mim, porque eu passo a não mais me esconder, eu passo a publicar em outras antologias, eu tomo coragem para reunir ah, os poemas, né, e publicar o meu livro e aparecer e participar de eventos como escritora, porque eu sou pesquisadora, eu faço doutorado em estudos literários. E as minhas participações, a minha atuação em relação à literatura era nesse lugar, né, de pesquisadora e tudo mais. E aí, depois dessa minha primeira publicação em Cadernos Negros, eu passo a participar de eventos, tomando posse da palavra literária, mas enquanto autora, né? Então, foi essa virada muito grande na minha vida. Parabéns, querida, parabéns, porque é importante isso. E essa história se repete e eu faço questão que repita mesmo, que as pessoas falem mesmo a importância desse caderno negro, como essa importância desses quilombos literários, né, para a nossa formação, para a gente se sentir menos estrangeiro, menos alienígenas, né? Sim. E é interessante porque quando a gente publica assim antologias, sobretudo dos cadernos negros, que tem essa história, né, muito antiga e bonita, a gente se aquilomba mesmo, né? Não é aquele aquilombamento apenas da palavra, do texto ali, da palavra verbal, né? Mas é um aquilombamento nosso enquanto sujeitos, né? Enquanto pessoas escritoras. Então, isso é muito bacana. Com certeza, com certeza. E é um Cadernos Negro que vem em seguida de um outro que foi finalista do Jabuti, que você publica e se publica ao lado de Kut e outros negros e outras negras escritoras, né? Isso é muito importante, isso é muito valioso mesmo. Tem que Sim. comemorar, tem que comemorar, querida. E aí eu peço para comemorar com um outro texto seu, por favor. Deixa eu ver. Você vai falar bastante, querida. Você vai recitar Tá, bastante. Gostei dessa eu vou, palavra. certo. Eu vou recitar então Mãe África. Mãe África foi um texto que sabe aqueles textos de encomenda? Eu achei que eu não fosse capaz, né, de queimar a cachola para
mas eu recebi um convite para participar de uma antologia Áfricas Dentro de Mim, de um coletivo de São Paulo. Nossa, como é que eu esqueço o nome agora? Perdão, mas é um coletivo que Sacabano faz parte, Isidro Sanene, que são pessoas de Angola, e outros países. Depois eu lembro o nome e falo. E aí, quando eu recebi o convite para poder publicar nessa antologia, tinha que ser textos que tivessem essa linha temática, né? Áfricas dentro de mim. E aí eu falei, cara, eu tenho que escrever esses textos. E aí, Mãe África é um desses que saiu, né? Que eu produzi nesse contexto. Sou tua filha perdida do outro lado do Atlântico. Sou tua filha esquecida na imensidão desse mar. Sou teu umbigo cortado, sangrando. Sou ferida que não vai cicatrizar. Esse poema, ele é um tanto doloroso para a gente, né? Mas, por outro lado, é um poema que eu acho muito bonito, a criação dele, a estética do poema. Eu fico assim muito orgulhosa de ter escrito esse poema, porque acho ele muito bonito. E outras pessoas também que têm contato com ele, né, falam, nossa, muito, muito legal, assim. E acabou que depois ele entrou nesse meu livro, Mulher Palavra. Justo, justo. Vamos voltar nesse na Mulher Palavras, e aí você faz o serviço. Só que você levantou duas outras pontas que são interessantes. Uma que você é pesquisadora. Pode contar para a gente que pesquisa você está fazendo? E outra que É, se você é militante. Você falou, você é como uma mulher negra escritora militante. O que é isso em Minas? O que é isso em Sabará? então, eu sou pesquisadora, eu estou na luta aí para finalizar meu doutorado. E a minha pesquisa é em literaturas, né? Só um minutinho, rapidinho, porque meu gato ter gato em casa é babado. Quando ele vê uma luz, aí ele já quer. Mas, enfim, eu pesquiso a iniciação científica desde a graduação, então eu tenho essa trajetória da pesquisa já há 11 anos. Então, fiz iniciação científica, mestrado, estou finalizando meu doutorado. E aí, no doutorado, eu acabo mudando um pouco a minha pesquisa, porque antes do doutorado eu pesquisava literaturas africanas, narrativas, e no doutorado eu resolvi mudar o gênero literário, passei a pesquisar poema e acrescentei a literatura negro-brasileira. Falei, não, eu quero pesquisar também a nossa literatura de cá, eu quero fazer um diálogo entre lá e cá. E aí eu acabei indo para a poesia. O corpus, né, da minha pesquisa são poetas negras. Eu trabalho brasileiras. Eu trabalho um livro de Alzira Rufino, que é o Eu, Mulher Negra, Resisto, e o livro Um Corpo Negro, de Lubi Prats. E aí, dialogando com as poetas são-tomenses, né, as poetas africanas. Alda Espírito Santo, com o livro É Nosso Solo Sagrado da Terra, e Conceição Lima, com o livro O Útero da Casa. Então, eu pesquiso corpos negros e femininos, né? E faço esse traço diálogos, aproximações e também distanciamentos, né, dessas quatro poetas. E é muito, como está sendo ainda muito complicado, Clínio, porque quando eu me assumo enquanto poeta, escritora, e eu passo a publicizar e a publicar a minha literatura, parece que a energia criativa que estava acumulada nesses silêncios, né? Eu vim escrevendo, só que não num volume de texto, por exemplo, que eu escrevo hoje. E também vim escrevendo e guardando. E a partir de 2020, quando eu coloco meus textos no mundo, há um choque com a minha tese, porque aquele tesão da escrita crítica, ele abaixa. E aí foi uma confusão que agora eu consegui resolver melhor, sabe?
mas esse período meu de doutorado foi complicado. Tem outros aspectos também, mas me assumir quanto escritora também causou essa questão com a minha tese. Eu acho que muita coisa se confundiu também, porque indiretamente eu sou minha pesquisa também, né? Eu não trabalho com meu livro, mas eu sou minha pesquisa. Eu falo desse lugar de crítica e de poeta. E muitas vezes queria falar só do lugar de poeta, mas tinha que fazer crítica. E aí é que foi um pouco complicado. Mas consegui resolver, fiz as pazes de novo com a minha tese e estou nessa luta aí para poder finalizar e me tornar finalmente doutora. Merecidamente, doutora. Merecidamente, doutora. E aí, conta pra gente, conta um pouco disso, dessa coisa. Porque, desculpa uma consideração, querida. É interessante esse texto e esse título da Alzira, Eu, Mulher, Resisto, porque, e aí eu sou um leitor somente, não, né, não sou um pesquisador, mas esse poema, esse mantra, ele repercute em vários poemas femininos, vários poemas de negras, Eu, Mulher, Resisto. E é muito semelhante com os escritores negros que têm Sou Negro, né? Tem essa questão, tem essas afirmações. E a gente começa, né, a sai para essa literatura sempre me afirmando, sou negro. E aí tem a variação com Solano Trindade, né, Luiz Gama, Cuti, tem várias, né, diversas reafirmações ou né, do que é ser negro, como tem essa do Eu Mulher Resisto. Isso é muito interessante, né, que é um caminho que a gente faz, né? Sim. E esse texto, esse livro, né, a publicação dele é de 88, e é curioso que, como ainda textos dessa época se tornam atuais, né, para a gente hoje, ainda são atuais, infelizmente, né? E aí, pensando, por exemplo, no diálogo que eu faço de Um Corpo Negro, de Luby Prats, publicado em 2018, olha só. E o quanto que essas literaturas se aproximam, né, no sentido das discussões, das problemáticas é, presentes nesses textos, né? E dessa ainda necessária afirmação, né? Sou negro, sou negra, afirmação para resistir, né? Para existir. É, porque e passamos, né, nós negros das diferenças, já foi falado aqui, tem aquele momento de muitos se assumirem como negros, né? E também tem outra coisa, você se manter negro, que eu vejo isso no Resisto, né? Porque temos tudo para não sermos mais negros e amorenarmos, né? Ficarmos marrom bombom ou qualquer outra coisa assim. Sim, sim. Você falando nisso, eu fui lembrando aqui da minha trajetória. Eu sempre me soube negra, mas não com a consciência racial que eu tenho hoje. Mas eu sempre me soube negra porque sempre me gritaram negra, né? Lembrando aqui o poema de Vitória de la Cruz, sempre me gritaram negra. Às vezes com outras palavras, né? Morena, que você falou, com os olhares, enfim, com vários gestos, né? Que discriminam a gente. Mas aí é muito diferente, né? Você se saber negro e se saber de fato, se saber conscientemente, não se saber pelas reações e pelas ações racistas, né? Mas a diferença é no se saber com consciência, né? Bom, eu sei que eu sou negra, e o que é que eu faço? Sim, Como eu coloco esse meu corpo negro no mundo? Né? né? Como é que eu vou agir? E principalmente descobrir que o neutro não é branco, o normal não é branco, essas questões todas. Somos também. Então, a mudança das palavras, a mudança do olhar, que eu falo que é muito nos mantermos negros, né? Qualquer coisa assim. Certo, aí você tem essa pesquisa que é extremamente valiosa. E essa militância vai por onde? Então, eu venho assim de uma família que eu via, sobretudo minha mãe, que sempre foi uma pessoa que sempre votava, né, em candidatos mais à esquerda, e
minha mãe, ela não era assim, eu nunca ouvi essa palavra da boca dela, ela era uma militante, mas era uma pessoa que tinha uma filiação partidária, né, e tudo mais. E depois no ensino médio, né, eu acabo tendo professoras que também têm esse olhar, né, e tudo mais. Mas é na universidade que eu acabo me tornando uma militante, né, nos movimentos estudantis. Aí fazendo aquelas lutas na universidade, me filio à União da Juventude Socialista, depois me filio ao Partido Comunista do Brasil, a qual sou filiada até hoje. E aí a gente vai fazendo essas lutas, né, de acordo com os espaços que a gente está. Primeiro na universidade, agora na escola onde eu trabalho, mas claro que exige da gente estratégias de diferentes militâncias, né? Enfim, eu sou filiada ao sindicato aqui dos professores também, então é essa vida de militância, de várias militâncias, né? Porque a gente tem que militar para sobreviver, né? Para lutar pelo que é nosso, né? Pensar no presente, no futuro nosso. Então, é isso, né? Às vezes a gente está mais inclinado à luta coletiva, outras a gente está mais tentando vencer as nossas lutas, né? Cá dentro, mas eu sou uma militante. Que ótimo, extremamente necessário. É o eu resisto, né? São facetas do eu resisto, assim. Voltando, vou fazer um pedido para você, né? Mais uma declamação para a gente já passar por um outro bloco, assim, né? Conhecer Tá. mais de Thaís. Ah, você falou. E esse trabalho, também eu quero que depois você volte a falar, por favor, sobre a Thaís professora. Isso é interessante também, né? Gosto muito dessa conversa. Pronto. Eu vou recitar o Preta Poeta, e aqui eu sempre gosto de enfatizar, né? Porque eu não sou uma mulher preta, eu sou uma mulher parda, né? Eu sou negra de cor parda. Mas o preta que eu uso no meu texto é nesse sentido mesmo. Primeiro que esteticamente cai melhor na composição que eu faço, né? Na sonoridade e tudo mais. Mas é nesse sentido, né? Quando eu faço as minhas afirmações raciais para o IBGE ou para qualquer outro órgão, eu coloco lá parda, né? Que a gente precisa também saber o nosso lugar. Mas esse poema Preta Poeta, ele diz assim: passo horas remendando palavras, costurando versos, imprimo meu corpo na tessitura do verbo que vai tingindo de preto a poesia dos meus sonhos. Oh, tem muito sonho na minha poesia, tá? Tem Vamos muito ouvir, queremos ouvir esse sonho. é sonho. Eu sou uma poeta que eu fico muito ensimesmada, assim, escrevo muito sobre aquela escrita metalinguística, né? Refletindo sobre a própria criação. Eu tenho muitos poemas assim. Eu não sei se é porque tem a ver com o meu eu de professora e de crítica literária, não sei, mas eu tenho muito poema desse jeito. E esse Preto Poeta é um poema que eu gosto muito também. Com certeza. E temos, né? Essa, a nossa formação, ela influencia muito na nossa escrita, a nossa escrita influencia muito a formação, a gente busca isso. Eu acho isso muito interessante, muito legal. Querida, vou pedir licença para você, porque vamos entrar num outro momento aqui, né? Que é importante, e aí sempre aquele pedido para todas e todas, assim, assinem o canal, vamos lá, veja, né? Isso que é importante para essa nossa história, né? Ficar afirmada. E aí hoje vamos nessa questão do griot, vamos homenagear ou vamos relembrar o Martinho da Vila. Martinho José Ferreira nasceu em Duas Barras, Rio de Janeiro, em 12 de fevereiro de 1938.
Ele filho de labradores, né? Com quatro, ele mudou-se para o Rio de Janeiro com 4 anos. Martinho da Vila, e nós sabemos, é óbvio, mas é interessante, ele é compositor, cantor e escritor. Sua primeira profissão foi auxiliar de químico geral, né? Aprendeu e estudou no Senai. Mas o que é importante é assim, hoje, Martinho da Vila, pai de 8 filhos, avô de 7 netos, cantor, compositor, sambista, fez de tudo, né? Compôs de tudo. Mas o que é interessante a gente conversar agora é essa questão dele na literatura. Em 1930, 1999, ele fundou a editora ZFM. E aí ele publicou seu primeiro romance, Joana e Jones. Depois ele começou a escrever e nessa, nesse poder dessa escrita dele, escreveu vários livros. Vamos Brincar de Política, em 1980, né? Vamos Brincar de Política, um outro voltado ao público infantil, Rizou, Andanças e Festanças, uma ópera negra com um teor autobiográfico, né? Memórias Póstumas de Teresa de Jesus, que é onde ele conta a história da mãe dele, e vai Vermelho 17, o Cruzamento das Culturas. Então, ele tem um poder muito interessante, muito importante. E, né, no ano passado, ele lançou pela editora Patuá também, co-parceiro, co-irmão de Thaís, Contos Sensuais e Algo Mais, né? Esse é o mais recente do Martinho da Vila. E aí que é importante essa história desse Martinho da Vila, então. Vamos ler, vamos ouvir, a gente ouve Martinho da Vila, mas vamos ler Martinho da Vila, que é extremamente importante. E aí vamos voltar, né, a conversar com Thaís e pedir assim antes de você contar dessa história de professora, né? O que é Thaís, professora? Um outro poema, um metapoema, alguma coisa assim, querida, por favor. Eu vou recitar Roda Ancestral, né? Já que a gente trouxe Martinho também aí, vamos trazer todo mundo para a roda. Oba! Eu sou, eu sou um corpo de alma parida na África. Eu sou memória de gente perdida na diáspora. Eu sou história girando a roda dos meus ancestrais. Querida, muito interessante. Vamos lá? Aproveitar para todas e todos que estão nos assistindo, assim, assina o canal. Vamos começar a procurar a Thaís para ver o que ela tem, o que ela conta, como ela fala. Tem muita história, tem muita. A gente tem muitos negros e negras que escrevem muito bem. Thaisa, como que é isso? Como que é a Thaisa professora? Essa, né, Sim. essa questão de ser professora de muitas foram antes e muitas negras serão também professoras. Como que é isso, querida? Antes de falar, eu estou me vendo travada na tela, não consigo. Você consegue me ver? Sim, tá tudo tranquilo, querida. Você não está Olha só, travada. só para mim que travou. Ah, agora voltou. Então, eu sou professora aqui em Sabará, né? Eu passei nesse concurso público e assumo essas turmas em 2019. Antes, lá na Bahia, em Itabuna, a minha atuação enquanto professora não foi como salas de aulas que eu peguei minhas, né? Porque eu fazia substituições e tal, com exceção de salas de aula de cursinho. Eu trabalhei alguns anos naqueles cursinhos preparatórios para Enem, né? Tem um programa lá na Bahia, Universidade para Todos, e aí, no tempo que eu estudava na graduação, eu fazia monitoria, dava aula nesse cursinho. Mas é aqui em Minas que eu assumo as turmas, né? As minhas turmas de educação básica, educação regular e tal. Confesso que não foi muito fácil assim, o início. A minha adaptação está num sistema de ensino diferente, né? E sendo quem eu sou, né? Como já foi dito aqui, eu acabo encontrando muitas dificuldades, sabe? Em relação à forma que os estudantes lidavam, me enxergavam, apesar de muitos esforços de tentar
né? Assim, fazer um trabalho bacana, mas também tem um contexto em que, infelizmente, eu peguei turmas, sabe aquelas turmas que as escolas falam assim, ah, é o que sobrou, né? Infelizmente, turmas de estudantes já repetentes há alguns anos, autoestima lá embaixo, uma série de questões. E acabou que todas essas questões elas explodiram na minha mão, né? Porque explodiria nas mãos de qualquer pessoa que pegasse, mas na minha ainda com alguns agravantes por ser essa pessoa vindo do Nordeste, da Bahia, ser uma mulher negra, ter essa aparência de jovem, é uma luta, viu, para impor respeito. Mas enfim, e depois eu fui pegando o jeito das coisas e aí eu vi que a minha relação, né, com os estudantes e nos anos seguintes melhorou muito, né, foi bem bacana. Encontro alguns problemas, né, em relação às ideologias do lugar, né, infelizmente, né, já tive alguns embates e essa é a nossa vida, né? A gente vai fazendo o que pode, né? Vai falando quando deve, silenciando quando pode, vai fazendo esse jogo aí, mas nunca perdendo de vista, né, os nossos objetivos, né, os nossos ideais, porque para mim sala de aula é um lugar caro demais. É o lugar que eu não estou falando assim. Não é o lugar que a gente vai resolver os problemas do mundo, não é. Não, tem pessoas que acham que professor, né, desse perfil, ele é responsável por resolver tudo e tem esse pensamento de que tudo vai ser resolvido ali. Não vai, infelizmente não vai. Mas eu tenho, né, os meus ideais e tudo mais, e tento fazer um trabalho bacana. Eu tento construir uma educação, né, naquela educação que emancipa, né? Então, isso para mim é bem importante, e isso faz com que os problemas outros, que são grandes, mas acaba que é um refresco, né, por eu entender qual é o meu objetivo ali. Porque quando a gente está num lugar trabalhando é, apenas pelo salário e que a gente merece e deve sim receber, né, deveria ser mais digno, né, é uma coisa. Mas quando a gente entende que a gente pode fazer diferença, né, naquele lugar, aí muda completamente, né? Então, eu tento ser essa professora que provoca pequenas mudanças, né, na vida das estudantes, dos estudantes. Sim, eu acho isso para lá de necessário, porque, né, recentemente a gente está apresentando nosso programa em 1º de maio, mas é lembrar que o mês passado, de abril, nós tivemos uma série de eventos ocorrendo na escola, que não é esse espaço, violentos, agressivos, quer dizer, não que apareceram nesse abril, mas já existiam, só que, infelizmente, foi acirrado por algumas situações. E que é esse espaço da escola, que não é um espaço de resolução de todos os problemas, e é muito mais de instrumentalização para a resolução dos problemas na escola e fora da escola, também na vida, essa história toda. E eu acho necessário esse trabalho das professoras e dos professores, das direções, com respeito com essas crianças, com respeito com esses adolescentes, né? Porque é terrível, né? Aquela fala de repetente, aquela fala que tudo é problema, aquela fala que todo e qualquer professor que entre já está prevenido que o menino levanta o dedo para fazer uma pergunta já é uma afronta. É isso. Estigmatizar. E nós sabemos como que é terrível essa estigmatização desse aluno Sim, dos negros, essas questões todas. sim. Brabeira, para pensar. Enquanto pensamos, um poema, por gentileza, Thaís. Eu quero falar de amor Opa, por e favor. outras amor e outras coisas mais. Tem um poema que eu falo que ele se chama Poesia Preta, e eu falo que é um poema convite.
E quem está nos ouvindo aí, espero que leia as entrelinhas desse poema. Vem, preto, dividir a vida comigo. Vem dançar no meu ritmo, penetrar o meu íntimo, ler as entrelinhas da minha poesia. Vem, preto, descobrir a magia da minha letra. Vem rasgar o meu verbo, declamar o meu verso. Vem fazer comigo nossa poesia preta. Oba, oba. Que leiam, que pratiquem, que vão, que venham. Muito legal mesmo. Por favor, querida, continue. Deixa eu ver outro aqui. Ah, eu vou ler o Mulher Palavra, que é o poema que dá título Ah, ao meu. legal! Legal isso, boa ideia. Dá o serviço. Como que a gente consegue consegue esse seu livro, esse mais recente? Ele está à venda na editora Patuá, site, e também na livraria Patuscada, né, que é a livraria da editora em São Paulo. E eu tenho, acho que acho que uns 3 exemplares ainda, 4, algo assim, para venda. Quem tiver interesse pode me contatar através das minhas redes sociais. Vão estar, aqui vai São, estar nos comentários, né? Os contatos na mão, né? Na mão dela é sim, autografado, é lembrar disso. sim. Então, eu vou ler o Mulher Palavra, e esse poema é dedicado às minhas mais velhas, né? Aquelas que é, alimentaram as minhas bases de coragem, né? Aquelas que pavimentaram os meus caminhos, né? Para que hoje eu pudesse estar aqui nesse lugar. Te leio, me reconheço, entre um verso e outro, um silêncio profundo. A palavra pulsa, escrevo. E na contramão do mundo, me alimento de versos e sonhos. Eu falei que tinha muito sonho, né, nesses meus textos. Com certeza, com certeza. E aí eu vou pedir uma outra licença para você nesse momento de abertura, assim, né? Que a gente já começou, já fez o serviço, né? Mulher Palavra, editora Patuá, tá no site, na mão de Thaís. É interessante. Vamos aproveitar, vamos fazer essa estante preta, e lembrando e pedindo para que todos e todas assim aproveitem, né? Assinem nosso canal, vamos lá. E aí o primeiro livro dessa estante preta é Oriquis, Sarau das Pretas, né? Das autoras Débora Garcia, que já esteve aqui, é uma das fundadoras do nosso Descurecimento, e Lisandra Souza, Jô Freitas e Laílson Zig. Que é uma coletânea de poemas de autoria desses integrantes do Sarau das Pretas. E atualmente a Lua também está entre elas, né? E tem o objetivo de reunir, que tinham fortes atuações nesse território, para falar dessa questão, desses olhares, desse sonho, da sua ancestralidade, desse feminismo negro, dessas questões, né? Dessa literatura. Oriquis, Sarau das Pretas, né? É importante dar, saiu pela editora Malê. A dica seguinte é do arco e flecha ao berimbau, do Rui Rosa, que conta assim: nosso mundo, né, nasceu das primeiras civilizações africanas, e foi assim também com os instrumentos de corda que vieram do arco musical africano, que tem mais de 30 mil anos. Muito tempo para sabermos ao certo sua origem, mas dizem que está ligado ao arco de flecha do caçador. Contar essa história para crianças é fazer vibrar nossa ancestralidade, que sempre tocará em nossos corações. Rui Rosa é um arquiteto urbanista que está falando essas histórias. Do arco e a flecha ao berimbau. Rui Rosa, né? Importante para a literatura infantil. E aí o terceiro livro, né, é falar do teatro, desse teatro negro, né, dessa história do CUT, né? Nessa edição, Dois de Nós na Noite propõe um passeio pelo universo das questões raciais brasileiras. É um trabalho, um olhar que o
Kut traz, esse pensar, né? O Kut, além de um escritor, é um pensador, né? É um crítico, né? É muito importante a gente ver e ir atrás dessa, dessa literatura, dessa dramaturgia. Vamos lá, pensando nisso, né? Dois nós na noite e outras peças do teatro negro brasileiro, do CUT. E é isso. E aí voltamos, aproveitamos, vamos lá, todas e todas, vamos, assine o canal e vamos voltar para conversar com Thaís. E aí, Thaís, nos conte, nos traga. E agora, daqui para frente? Você agora falou que está com uma produção efervescente. Tem essa questão do doutorado, que você vai cuidar e já está resolvido. E essa produção literária efervescente, como está? Olha, eu tô com energia assim criativa muito boa. Estou adorando. Eu observo, eu sou muito de observar assim as pessoas, né, as coisas, e isso dá muita matéria para a gente escrever, né? Então, e aí eu publico muitos desses textos no Instagram, @Thaís Santana Sou, tem muitos textos inéditos que eu não publiquei, que são poemas, narrativas de livros novos, né? E, e aí continuo escrevendo, e aí algumas dessas escritas eu publico lá no meu Instagram. Vou voltar a publicar em revistas. Eu nunca mais publiquei em revista. Estava pensando esses dias, nossa, nunca mais. Com esse movimento de publicar no Instagram, eu acabei esquecendo, né? É importante a gente publicar nas revistas, nos jornais, porque a gente vai atingir um público leitor assim, mais específico, né? Que tá mais acostumado mesmo a ir procurar aqueles veículos para ir poder ler e tal. Mas eu publico muita coisa no meu Instagram. E, e aí eu publiquei recentemente em outras, depois que publiquei meu livro Mulher Palavra, eu publiquei em outras antologias literárias, né? Publiquei, deixa eu pegar aqui, no volume 44 de Cadernos Negros, que aí foi um volume de contos, eu escrevo contos também, eu escrevo poema, contos, estou escrevendo a novela, enfim, eu escrevo um pouco de tudo. E aí eu publiquei nesse Cadernos Negros, publiquei em outras antologias, e aí eu mostro aqui para vocês essa antologia que foi do Festival de Poesia de Lisboa, é o livro Corpos de Amor e Luta. Eu publiquei nessa edição atual e na edição do ano passado, aqui, Terra, uma poética de nós. E eu publiquei nesses dois livros também por um processo seletivo, né? E isso é muito bacana. Eu participei do processo seletivo, meus textos foram escolhidos e acabaram sendo publicados nesses livros aí, com autores já renomados, por exemplo. Nessa Terra, uma poética de nós, tem poemas de Mia Couto. Eu falei, nossa, estão publicados no mesmo livro que Mia Couto. Não, Aí, em não, Cadernos Negros, não estou tá. publicada Mia com Couto está no Kut. mesmo É, caderno de Thaís. ah, Com certeza, gentileza, né? gentileza sua. Sou fãzona de Mia Couto. Em Cadernos Negros, estou publicada com Esmeralda Ribeiro, com Kut, com tanto de gente assim também que admiro, e isso é muito legal. E eu queria ler um poema, que eu lembro que eu falo dessa minha experiência de estar fora da Bahia, de estar no Sudeste. Eu publiquei nesse último volume do livro Festival de Poesia de Lisboa um texto que trata um pouco dessa minha experiência de morar aqui em Sabará. E esse texto é uma história interessante. Por favor. O que acontece? Quando eu estava no movimento de divulgação do meu livro, em 2021, eu escrevi para alguns jornais aqui de Sabará para poderem publicar uma nota, né, sobre esse meu novo livro e tal. E aí um dos jornais me respondeu e gostou da ideia, e aí, como contrapartida, perguntou se eu não tinha nenhum texto sobre a cidade de Sabará, porque eu publiquei o meu livro em julho, e julho é também o aniversário da cidade aqui.
Foi aniversário de 309 anos, se eu não me engano, nessa época. E aí, eu não tinha ainda. Aí, ou tinha? Ai, não lembro. Mas eu falei que eu tinha o poema e queria mandar para eles. E aí já mandaria junto também uma pequena informação sobre o meu livro, né, para eles publicarem. Mandei o poema e mandei as informações do meu livro. Quando eu pego o jornal, o meu poema não foi publicado. Foi divulgado o meu livro, né? Tava lá a nota sobre o meu livro, mas o poema não estava. Aí eu falei, vixe, não publicaram. Mas eu entendi por que que não publicaram. Né? Talvez tivessem esperando uma epopeia, né? Um poema desse jeito, coisa que não sairia, não teria como sair, porque a minha experiência aqui é muito diferente, né? De quem estava esperando essa epopeia. E aí o poema se chama Aqui Eu Morro. Eu ando pelas ruas de pedra, eu vejo gente sorrindo em cada esquina, eu vejo igreja enfeitar as praças e alimentar a fé das gentes. Na igreja do Rosário eu choro, Sabará minha sombra. Me assombra essa tua beleza, essa tua riqueza, me assombra o frio que chega no coração. Aqui tudo é inexoravelmente colonial. As suas janelas e casas velhas e belas, mas não só elas. Olho o horizonte, avisto mares de morro, aqui eu morro, aqui eu morro. E aí não aceitaram, mas Sim. tudo bem, o tempo passou, veio essa seleção do Festival de Poesia de Lisboa, e aí foi o ano passado, né? Publicaram. Aliás, não, viramos o ano já, né? Meu Deus. Essa publicação foi em 2022, eu acho que eu mandei no final de 2021, se não me engano. Mandei esse texto, o tema era Corpos de Amor e Luta, eu achei que caberia, né? E aí foi selecionado. E aí meu poema está publicado nesse livro. Não foi publicado no jornal, mas está aqui publicado no livro do Festival de Poesia de Lisboa. Beleza, parabéns, querida, parabéns. Vamos aqui, já estamos nos nossos momentos finais, importante falar assim, é aquele pedido, né, que sempre estamos tendo, uma sugestão para rever no nosso canal. Foi uma conversa que tem mais ou menos um ano e pouco, um pouco mais de um ano, foi muito interessante também essa com a Idil Araújo Lima. Foi muito bacana, né? Essa conversa. Então, eu peço, convido, tem todo o endereço aqui, né, no primeiro comentário, né, na nossa descrição, para a gente assistir e ouvir, né? E aquele pedido, assine o canal, agora que nós estamos no fim, passe, deixe seus comentários, divulgue, por favor, é importante isso. E é isso, querida. Agradecer muito a sua gentileza, a sua paciência, né? Antes das despedidas, é lembrar que ofereço, né? Ofereço essa conversa, né? Por Carlos Pinheiro, por Hugo Paz, Lília Guerra, Luísa Oca, Miriam Vieira, Mônica Gomes, o Negro Du e o Pedro Machado. E agradecer a Thaís Santana essa sua gentileza e disposição, né? Porque não está fácil a nossa vida aqui, lá e acolá, né? Muito obrigado, querida. Eu que agradeço demais, gostei demais, a hora voou, né? Com certeza, nossa, foi tranquilo. Mas antes da despedida, quero que você recite mais um poema, por favor, querida. Esse é o último, que eu preparei o último, Oba! Oba! que eu quero fechar com ele. Então, vamos lá. Perfeito. Então, ó, o que vai fazer? Já agradeço todas e todos. Muito obrigado pela gentileza. Vamos fechar com ela, terminar. Deixe seus comentários, tá, tá. Vamos seguir a Thaís, vamos fazer as coisas. Thaís, muito obrigado, querida.
Esse é um poema, o nome é Poeminha da Vingança. É o poema que fecha o meu livro. É um poeminha bem curto mesmo. E ele diz assim: quando meu verso brotar, quando minha voz ecoar, quando a poesia nascer, quando a tua carne sangrar, eu vou me vingar de você. Uba! Salve! Até, Thaís. Muito obrigado, querida. Até mais.